Graça e paz, irmão. Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler alguns trechos do Grande Conflito, capítulo 13, a liberdade nos Países Baixos. Começaram então as perseguições romanas nos Países Baixos, mas em meio das fogueiras e torturas os crentes continuaram a multiplicar-se, declarando firmemente que a Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de religião e nenhum homem deveria ser coagido a crer, mas sim ser ganho pela pregação. Então aqui nós já começamos novamente com aquela mesma ideia que a gente já vem falando há alguns capítulos, a liberdade de consciência. Nós devemos ser livres, assim como Deus nos criou, nos deu o livre-arbítrio para nós decidirmos o que queremos para as nossas vidas, e assim devemos agir. Assim devemos aceitar a liberdade das outras pessoas também crer, por mais que a verdade seja rejeitada. Não deve eu e você criar brigas com relação a isso, não devemos coagir as pessoas com relação a isso. Devemos pregar a verdade, e a verdade, o trabalho do Espírito Santo na vida daquela pessoa vai ganhá-la para o Evangelho, se assim ela permitir. Se ela não quiser, não devemos forçar. E todo o grande conflito, no final, com relação ao decreto dominical, vai ser em cima disso. Sobre a liberdade de crer, a liberdade de ouvir e aceitar a palavra de Deus e praticá-la. Essa liberdade que as leis humanas estarão tentando cercear, tentando impor-nos as leis de homens sobre a lei de Deus. Os ensinos de Lutero encontraram um terreno propício nos Países Baixos e homens ardorosos e fiéis surgiram para pregar o Evangelho. De uma das províncias da Holanda veio Simons. Isso. Educado como católico romano e ordenado ao sacerdócio, era completamente ignorante em relação às Escrituras e não a queria ler de medo de cair no engano da heresia. Nós vemos aqui como as pessoas pensavam. Se eu ler a Bíblia, eu posso ser enganado. Porque ele provavelmente entendia que ele não teria a capacidade de entender a Bíblia. Então ele deixava na mão de outros para que eles entendessem, para que eles lessem, para que eles estudassem. Ele apenas aceitasse o conhecimento dado a ele. Quando o impressionou uma dúvida a respeito da doutrina da transubstanciação, considerou isso uma tentação de Satanás e pela prece e confissão procurou dela libertar-se, mas em vão. Entregando-se ao desregramento, esforçou-se por fazer silenciar a voz da consciência, sem resultado. Porém, depois de algum tempo foi levado ao estudo do Novo Testamento, o qual, juntamente com os escritos de Lutero, o fez aceitar a fé reformada. A partir do momento que ele começou a estudar, que ele permitiu que a voz do Espírito Santo o conduzisse, porque a voz da consciência, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, falando para ele que ele deveria estudar, que ele deveria buscar, que ele não deveria aceitar tudo aquilo que a igreja estava dando para ele, da forma como estava dando. Ele deveria buscar por si mesmo, assim como nós devemos fazer hoje. Devemos ler as Escrituras, devemos ler o Espírito de Profecia, devemos nos aprofundar, nos debruçar e buscar o entendimento que Deus vai nos revelar, que Deus vai nos dar, com base naquilo que está escrito. Não é para Deus me deu entendimento aqui e jogar tudo aquilo que está fora. Exatamente como Deus nos disse na Bíblia, Isaías 28:10, regra sobre regra, regra mais regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Devemos comparar os textos, não é pegar uma afirmação isolada e tirar a nossa fé baseada naquilo. Devemos realmente estudar a palavra, buscar o conhecimento. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela era incorrer na pena de morte pela tortura. Orar a Deus em secreto, deixar de curvar-se perante as imagens ou cantar um salmo, era também puníveis de morte. Mesmo os que renunciassem seus erros eram condenados, sendo homens a morrer pela espada e mulheres sendo enterradas vivas. Pessoas morrendo por buscar a Deus, ler a Bíblia, ouvir alguém lendo a Bíblia, pregar, orar a Deus
Orar a Deus em secreto. Orar a Deus em secreto é não confessar os seus pecados ao Padre. Orar só ali na frente das pessoas. Orar na sua casa, no seu quarto. Enfim, isso eram crimes puníveis de morte. Vejam o quão difícil era viver como cristão. Buscar o conhecimento de Deus, pregar o conhecimento de Deus, ter comunhão com Deus, isso era proibido. E aí, nesse tempo, as pessoas com tudo isso, homens eram mortos à espada e mulheres enterradas vivas porque elas continuavam fazendo isso. E eu e você hoje que temos liberdade para ler nossas Bíblias, para ir à igreja, para pregar, para falar da Bíblia, para orar à vontade na sua casa ou em qualquer lugar. Cantar, você não pode cantar um louvor. Hoje que nós temos essa liberdade, é como se nós pegássemos ela e jogássemos numa lata de lixo, porque não a usamos, porque não lemos a Bíblia agora que podemos ler, porque não ouvimos pregações, porque não falamos da Bíblia, não conversamos de Bíblia, porque não estudamos, porque não cantamos, porque não oramos. Uma vergonha dizermos que somos povo de Deus, agindo dessa maneira. Devemos olhar para nós mesmos e ver onde estamos errando, o que estamos falhando. Senhor, precisamos mais de Ti, precisamos buscar mais de Deus, mais de Cristo em minha vida, na sua vida. Mas enquanto estivermos enrolando, brincando de ser cristão, enraizados, agarrados com o pecado desse mundo, com os prazeres desse mundo, com o entretenimento desse mundo, vamos andando em caminhos de trevas, cada vez mais enterrando a nossa fé, cada vez mais andando de braços dados, de mãos dadas, com o inimigo, a caminho da perdição. Enquanto pessoas no passado deram a vida para ter comunhão com Deus, hoje que temos a oportunidade de ter comunhão sem nenhum tipo de perseguição, pelo menos aqui no nosso país, não o fazemos. Misericórdia de nós, Senhor. Certa ocasião, uma família inteira foi levada perante os inquisidores, acusada de não assistir à missa e de fazer culto em casa. Ao serem examinados quanto às suas práticas particulares, respondeu o filho mais moço: pomos-nos de joelho e oramos para que Deus nos ilumine a mente e perdoe os pecados. Oramos pelo nosso soberano, para que o seu reino seja próspero e sua vida feliz. Oramos pelos nossos magistrados, para que Deus os guarde. Alguns dos juízes ficaram profundamente comovidos. No entanto, o pai e um dos filhos foram condenados à fogueira. As pessoas estavam orando pela prosperidade da nação, para que Deus perdoasse os pecados deles, para que Deus desse um reino de paz, prosperidade, felicidade ao rei, para que os magistrados fossem guardados por Deus. Por orar pelas pessoas, eles foram condenados à morte, por querer o bem das pessoas e pedir a Deus para proteger, para guardar. E batendo novamente na tecla hoje, que nós podemos orar pelas pessoas, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelas pessoas onde estudamos. Hoje que temos a oportunidade de fazer isso livremente, não o fazemos. Não somente homens, mas delicadas senhoras e moças ostentavam coragem inflexível. Não eram só os homens que dispunham de coragem, as mulheres também. Esposas tomavam lugar junto aos suplícios de seus maridos e enquanto estes suportavam o fogo, elas balbuciavam palavras de consolação ou cantavam salmos para animá-los. Jovens se deitavam vivas nas sepulturas como se estivessem a entrar em seu quarto para o sono noturno ou saíam para o cadafalso e para a fogueira trajando os melhores vestidos como se fossem para um casamento. As pessoas se entregavam completamente a Cristo e não importasse se tivessem que dar a vida por isso, elas tinham confiança no Deus a qual elas serviam. E hoje nós, qualquer tropecinho, qualquer batida ao pé na quina da cama, é reclamação, é murmuração, são palavras em desaprovação a Deus. Qualquer coisinha é motivo para criticar a Deus, para desconfiar. Enquanto essas pessoas caminhando para a morte estavam completamente
conscientes do Deus a qual elas serviam. Nas montanhas de Piemonte, nas planícies da França e praias da Holanda, o progresso do Evangelho foi assinalado com o sangue de seus discípulos. Mas nos países do norte encontrou pacífica entrada. Estudantes de Wittenberg, voltando para casa, levaram a fé reformada para a Escandinávia. A publicação dos escritos de Lutero também propagou a luz. O povo simples e robusto do norte deixou a corrupção, a pompa e as superstições de Roma para acolher a pureza, a simplicidade e as verdades vitais da Bíblia. Tem pessoas que aprendem pela dor e tem pessoas que aprendem pelo amor, tem pessoas que aprendem apenas em tempos difíceis, tem pessoas que aproveitam os momentos bons. E nós vemos aqui que esse povo da Escandinávia não teve perseguição contra eles, eles receberam a mensagem e de bom grado se converteram. E aqui tem um ponto importante, cadê? O povo simples e robusto do norte deixou a corrupção, eles abandonaram as más práticas. Abandonaram as superstições, abandonaram os ensinos de Roma para acolher a verdade, sem nenhum tipo de perseguição, apenas por ouvir a verdade. Quantas vezes ouvimos coisas que devemos fazer hoje e ignoramos? Temos de fazer uma reforma de saúde, temos que nos mudar, sair da cidade. E não fazemos. Colocamos cada vez mais desculpas, cada vez mais um afastamento entre eu e a luz que Deus nos revelou. A luz que Deus tem revelado a mim e a você. Estamos dando passos em progresso a ela ou estamos nos afastando conscientemente porque não queremos, porque rejeitamos? Há pessoas que aprenderam pela dor, a dor de outros, viram o sofrimento de outros e assim aceitaram e sofreram também por isso perseguição, e outras que com amor receberam e não sofreram perseguição. Não sabemos qual será a circunstância a qual realmente vamos nos entregar completamente a Deus, mas deveríamos aproveitar mais o tempo que estamos vivendo hoje de relativa paz, de relativa liberdade de pregar e viver o Evangelho. Sob o domínio da Igreja de Roma, o povo estava submerso na pobreza e atormentado pela opressão, destituído das Escrituras, e tendo uma religião de mera formas e cerimônias que não transmitia luz ao Espírito, estavam a voltar às crenças supersticiosas e práticas pagãs de seus antepassados gentios. Então agora aqui nós vemos que o povo destituído das Escrituras, quando tira a Bíblia do povo, eles voltam a fazer as mesmas coisas erradas. Quando nós olhamos para a nossa história hoje, o que as igrejas estão pregando, como as pessoas estão vivendo, elas não leem mais a Bíblia, elas ficam com aquilo que diz, com o dito lá na frente. Se o pastor falou, amém, então é isso aí, o pastor falou, está certo. Eu não abro a minha Bíblia, eu não estudo, eu não busco. Eu quero que alguém facilite o caminho para mim, que alguém me dê tudo mastigado. E vou andando nesses caminhos de trevas. Não podemos ficar apenas com o que nós ouvimos na igreja, devemos buscar por nós mesmos. A comunhão tem que ser diária. Se nós só vamos para a igreja, por mais que você vá todos os dias à igreja, não importa só ir à igreja. A igreja tem que ser um reflexo da minha vida cristã em casa, da minha comunhão diária com Deus, da minha busca diária, da minha sede de Deus, do meu almejar a Deus. A igreja é uma consequência disso. Mas muitas pessoas acham que estão indo salvas porque apenas vão para a igreja e não vivem o evangelho constantemente. Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olavo Petri, com grandes habilidades, defendeu contra os campeões romanos as doutrinas da fé reformada. Esta contenda, posto que travada em cenário relativamente obscuro, serve para mostrar-nos a qualidade de homens que formavam a maior parte do exército dos reformadores, longe de serem analfabetos, sectaristas, controversistas ruidosos. Eram homens que haviam estudado a palavra de Deus e bem sabiam como manejar as armas com que os supriu o arsenal da Escritura. Com respeito à erudição, antecipavam o seu tempo. E a gente encerra com esse texto. Olha o tipo de homem, o tipo de pessoas que estavam à frente da igreja, pessoas que estudavam, pessoas que sabiam usar a Bíblia, pessoas que entendiam as Escrituras, pessoas que passavam as Escrituras aos outros, pessoas que sabiam defender a sua fé. Eu vi um pastor falando
da vida dele. Ele nasceu na igreja adventista de berço. Não nasceu na igreja, nasceu no hospital. Enfim, piadas. Que ele é adventista de berço e uma vez ele foi confrontado por uma outra pessoa no ônibus a respeito do sábado. E a pessoa pegou texto e ele não sabia o que falar. E ficou envergonhado e saiu dali. Ele sabia a fé a qual ele servia, mas ele não sabia manejar a palavra. E a partir daquele momento ele começou a estudar e aprendeu e teve a oportunidade de encontrar novamente com aquela pessoa e mostrar para ele a fé verdadeira, mostrar nas Escrituras. Ele aprendeu a manejar e é uma coisa que eu e você devemos fazer hoje, aprender a manejar as Escrituras, aprender a entender a palavra de Deus. Não com a nossa própria ideia, mas o Espírito Santo nos guiando, texto sobre texto, texto e contexto, regra sobre regra. Devemos buscar mais a Deus, devemos estudar mais a palavra. Devemos aproveitar esse tempo ao qual estamos vivendo para nos preparar, porque quando dias difíceis vierem, em que houver perseguição, aqueles que não souberem, não forem esse tipo de homens que são estudados na palavra, versados, que sabem defender a sua fé, esse tipo de homem ficará confuso e irá abandonar a fé. E esse tempo está próximo, então devemos aproveitar hoje para buscarmos cada vez mais a Deus na palavra. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro texto que queira comentar, deixa nos comentários. Pedir oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convidar os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Senhor, por favor, nos ajude, Senhor. Possamos aproveitar melhor o nosso tempo, entregarmos 100% de nós a Ti, Senhor amado, que possamos buscar cada vez mais a Ti, Senhor amado. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, nos mostre a urgência, Senhor. Nos acorde, fala a nós, Senhor, como o Senhor falou com esses homens no passado, mostrando a eles o caminho, nos mostre o caminho, e que possamos, Senhor, subjugar o nosso eu e fazer a Tua vontade, hoje e sempre. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.